Olá pessoal, tudo bem? Então voltando, né, nas resoluções das questões de Química da VUNESP 2013. Essa prova ela foi aplicada, né, para a de perícia criminal, por exemplo, e a ideia é justamente continuar então a resolução dos itens, né, ligada à parte de Química, por enquanto. Beleza? Então vamos ver mais uma questão, né, e tentar chegar aí na resposta, né, dando o caminho, né, para a gente alcançar a resposta aí da questão da VUNESP. Bom, a questão que a gente viu anteriormente, né, ligada aí a misturas homogênea e heterogênea, né, a gente viu, né, lá a separação do óleo de amendoim, né, e do etanol. A gente viu que a operação unitária é destilação, né, então questão que caiu aí junto. Outra questão aí da VUNESP 2013 é uma questão, né, ligada aí a uma área da química, né, que fala de ligações, por exemplo, que vai trazer outros conhecimentos junto. Então, ó, considere as distribuições eletrônicas, né, dos elementos, cálcio e flúor, no seu estado fundamental e a sua localização na tabela periódica. É de esperar que esses dois elementos formem, ao se unirem por ligações químicas, o composto. Então, a ligação iônica de composto que ele vai dar aqui, né? O composto, a fórmula do composto, ligação iônica e a fórmula do composto, de fórmula, né, tá aqui, iônico com essa fórmula e molecular com essa fórmula. Então essa é a pergunta da VUNESP aí 2013 da área de química. Bom, primeira coisa, né, que a gente precisa pegar então é a tabela periódica. Eles fornecem a tabela periódica, tá? Então tá no final da prova geralmente, né? Então tá lá, beleza? E aí já consegue identificar, né? O cálcio tá aqui, o flúor tá aqui, beleza? Mas para melhor visualizar, então eu trouxe aqui uma tabela periódica mais coloridinha, beleza? Pra gente tentar entender aqui como é que está classificada a tabela periódica, de um jeito bem simplificado, lógico. Então a gente tem os metais, né, que vai do vermelho, né, vem aqui do vermelho até o verde, beleza? Então metais, né, um rosinha aqui também, né, metais. Semimetais, né, o azul claro aqui, né, os elementos aqui da cor azul claro, e os não metais, né, pegando aqui o azul escuro, o hidrogênio e os roxinhos aqui, o liláceos assim, beleza? Mais ou menos assim que é classificada a tabela periódica. Então são 18 famílias e 7 períodos. Então tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos. O cálcio está aqui, né? Está no quarto período. Então eu entendo que quarto período, 4 camadas, como a gente vê aqui. E o flúor, ele está aqui, por exemplo, ó, no segundo período. Então, segundo período, 2 camadas, beleza? Um total de 7. Então, se pegar o exemplo aqui do Francis, então olha só, está aqui no sétimo período. Então, é sinal que ele tem 7 camadas e esse número de elétrons distribuído nessas 7 camadas do Francis. O cálcio tem 4, então 4 tem 20 cargas negativas, né, 20 elétrons, e 20 cargas positivas, né, 20 prótons, beleza? Então, os elétrons são distribuídos aqui nas camadas, né, no caso aqui nas 4 camadas, e os prótons, cargas positivas, ficam, né, localizados aqui no núcleo do átomo, junto com os nêutrons. Beleza? Então, vou entrar aqui nesse detalhe. Beleza? Então a gente tem 20 elétrons distribuídos em 4 camadas e o flúor tem 9, né, 9 elétrons distribuídos aqui em 2 camadas. Então, outra coisa que a gente pode tirar daqui também, né? Então, 20 prótons, 20 elétrons. Então, 9 prótons, 9 elétrons, né? 20 cargas positivas, 20 cargas negativas. Então a gente entende que o átomo que ele está o quê? Eletricamente neutro, no seu estado fundamental que é mencionado lá na questão. Aqui é a mesma coisa, 9 prótons, 9 elétrons, ou seja, 9 cargas positivas, 9 cargas negativas. Então a gente entende que o elemento aqui também está no seu estado fundamental, está eletricamente neutro, beleza? É isso. Bom, outra coisa que a gente precisa saber para responder a questão são os tipos de ligações químicas, beleza? Que são 3, que ele vai mencionar aqui. Então, ligação iônica é uma das 3, né? Ou dos 3 tipos de ligações químicas que a gente viu, beleza? As outras duas são a ligação covalente e a ligação metálica. A ligação iônica, né? Um dos átomos é obrigatoriamente o metal, então a gente precisa ter um metal, a gente viu lá, né, classificado aqui a tabela periódica, então metal e não metal. Então a gente viu que o cálcio é um metal, opa, a gente já pode tirar isso como
proveito. Então o cálcio é um metal. E um outro que pode ser um ametal ou hidrogênio. Ele está falando isso aqui. Então pode ser um não metal, né? Tirando aqui um pouco a família aqui dos gases nobres, ou o hidrogênio também, que é um não metal. É isso que ele está falando. A gente viu que é o flúor. Então a gente tem alguém que é um metal e alguém que é um não metal. Então a gente já consegue classificar aqui o tipo de ligação, ó, ligação iônica, por exemplo, do exercício. Já matamos essa. Mas vamos entender melhor o que é uma ligação iônica. Uma ligação iônica, a gente viu que é formada por um metal e um não metal. Geralmente os metais têm tendência de doar elétrons. Então eles doam um elétron, né, um ou dois, né, três no caso, e os não metais tendem a receber esses elétrons. Então a gente vê que tem um fluxo de elétrons. Então o que está migrando ali são os elétrons, as cargas negativas, não as cargas positivas. Então o que está no núcleo permanece no núcleo. A gente viu isso. E aí a gente viu que os elétrons estão distribuídos nas camadas. Ó, as camadas, né, que vão fazer essa distribuição eletrônica aqui, essa distribuição elétrica dos elétrons nas camadas. E aí a gente tem uma regrinha básica, a gente chama da regrinha do octeto. Beleza? É a regra mais básica para explicar uma ligação química. O que é a regrinha do octeto? Que na última camada, né, o elemento precisa estar com 8 elétrons. Por exemplo. Então olha só, peguei aqui o sódio, né? Então o sódio ele tem dois elétrons na primeira camada, só comporta duas mesmo. Na segunda comporta 8 e na terceira também comporta 8. Só que ele só tem uma. Então é mais fácil ele perder esse um elétron do que receber 7. Ao contrário do cloro, por exemplo, aqui. Então o cloro tem 17, duas na primeira, olha só, 8 na segunda e 7 na última. Então para ele é mais fácil ganhar esse elétron do que perder 7. Né? Então aqui a ligação, né, entre esses dois átomos vai formar uma ligação do tipo iônica, onde que o sódio doa o elétron, né, fica com 8 elétrons na última camada, então momentaneamente essa terceira camada some, e o cloro ele recebe esse elétron e fica com 8 elétrons também na última camada, então 8, 8. A gente tem o que? Então o sódio doando um elétron, então 2, 8, 1, o cloro antes de receber o elétron 2, 8, 7, e pós isso a gente tem 2, 8, 2, 8, 8. Olha só que interessante. O sódio sai do seu estado fundamental, olha só, forma um cátion, e o cloro também sai do seu estado fundamental e forma o ânion, que é um íon, né? Íons, né? Cátion e ânion, beleza? A estrutura cristalina é essa daqui, né? E o cloreto de sódio, por curiosidade, é o sal de cozinha que a gente usa para temperar as coisas, beleza? Então, ligação iônica, doação de elétron, recebimento de elétron. Alguém doa e alguém recebe. Outro tipo de ligação, ligação covalente, né? Que é a interação intraatômica, ou seja, né? Quer dizer, entre átomos, né? Átomos não metais, ou seja, ametal. Então, nesse caso, a gente não tem o metal que doa o elétron. Eu tenho só os ametais. E aí eles precisam compartilhar o que eles têm, que é o que acontece aqui. Então, eu peguei o cloro, né, que a gente viu no exemplo anterior, 7 elétrons na última camada, 7 elétrons na última camada, beleza? 7 elétrons na última camada. Beleza? Então, a gente tem 3 parzinhos, né, de elétrons, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O que sobra aqui forma um parzinho que é compartilhado pelos dois, né, átomos de cloro aqui. Então, momentaneamente esse fica com 8 e momentaneamente esse também fica com 8. Então, compartilhando elétrons. Lembrando que a gente não tem ninguém que doa, então eles são obrigados a compartilhar o que tem. Outro exemplo aqui é o oxigênio, né? O2, por exemplo. Então, o oxigênio tem 6 elétrons na última camada e o outro oxigênio também tem 6. Precisa de 2. O que eles fazem? Compartilham aqui, ó, esses dois parzinhos se unem, formando uma dupla ligação. Então, quando esses dois parzinhos se unem, esse oxigênio tem 8 elétrons e esse oxigênio tem 8 elétrons, que nem está acontecendo, igual que está acontecendo aqui. E a molécula de água é uma ligação covalente que a gente viu. Então, o oxigênio 6 elétrons, o hidrogênio 1. Então, o oxigênio precisa de 8, a gente viu, então ele compartilha, né, com um hidrogênio e compartilha com outro hidrogênio, ficando com 8. E o hidrogênio precisa de, para se estabilizar, 2, ele só tem uma camada. A primeira camada só comporta 2 elétrons. Então, olha só. Então, ele já tinha 1, compartilha com 1, então 2 e 2. Eles formando a molécula de água, que é uma molécula polar, né, forma um ângulo aqui, aproximadamente de 120 graus. Justamente por causa desses parzinhos de elétron do oxigênio aqui. Uma curiosidade seria a ligação covalente coordenada. Então, se cair alguma coisa sobre ligações covalentes coordenadas ou dativas, né, na verdade é o compartilhamento de um par de elétrons. É isso que está acontecendo aqui. Então, um exemplo, né, para a gente entender melhor aqui. Então, carbono reagindo com oxigênio. Carbono, 2 oxigênio. Dióxido de carbono, gás que a gente expira, né, do pulmão. Então, a gente
respira oxigênio e expira CO2, né? Queima. Carro, mesma coisa. Então, um gás de queima, assim. Então, a combustão completa aqui seria o carbono, que tem 4 elétrons, ó, as 4 bolinhas, e precisa perder 4 ou receber 4. E o oxigênio que tem 6, ó, 6 e 6. Então, esse oxigênio compartilha 2 aqui, fica com 8. Ó, 8. Então, 2, 4, 6, 8. Esse também, ó, compartilha 2. Então, 4, 6, 8. E o carbono também acaba ficando instável. Olha só, 2, 4, 6 e 8. Então, eu entendo que essa molécula, esse composto está estável. Olha só, ao contrário desse. Então, um carbono com oxigênio. O oxigênio tem 6, precisa de 2. Então, ele compartilha aqui, ó, usando 2 elétrons do carbono. Então, 6, 7, 8. E o carbono, olha só, ele tem 4. Compartilha aqui, vai ficar com 6. Então, 2, 4, 6. Continua instável. E aí, o oxigênio, para deixar ele estável, também compartilha o parzinho de elétron, que a gente representa como uma setinha. Se a gente tiver uma ligação química representada por uma setinha, então essa ligação química é do tipo covalente coordenada ou covalente dativo. Sinônimo, vamos dizer assim. Beleza? Tá? Então, a gente entende que isso aqui é mais instável do que esse. Para estabilizar, isso precisa de mais um oxigênio para chegar nesse nível de estabilidade aqui. Então, esse precisa de mais um oxigênio para chegar aqui. Beleza? E aí estabiliza. Então, queima completa, queima incompleta, ou oxidação completa, ou oxidação incompleta. Isso é bastante comum no nosso dia a dia. Outro tipo de ligação é ligação metálica, que ocorre entre metal e metal. Metal, metal. Então, o próprio nome já diz, ligação metálica, que vai formar o que a gente chama de ligas metálicas, que está bastante presente no nosso dia a dia. Um exemplo aqui que eu trouxe para vocês, né, são as ligas usadas para formar as alianças. Olha só. Então, existem várias ligas, tá, gente, de metal. Então, ouro, né, existem vários tipos de ouro. Na verdade, ouro só existe um tipo, mas várias misturas, né, ligando aí o metal ouro. Então, ouro 18, ouro 14, ouro 24 quilates, que é ouro puro, vamos assim. 18 aqui, senão que já está abaixo de 24 aqui, senão que ele está misturado, né, significa que ele está misturado com outro metal, por isso que é uma liga metálica. Então, 18, 14 aqui, quilates, quer dizer que você tem um percentual de ouro e prata. Um percentual menor de ouro e mais prata, né? Aqui, por exemplo, o ouro 14 rosé. Você tem um pouco de ouro e um pouco de cobre. Aqui você tem um pouco mais de ouro e um pouco menos de cobre. Por exemplo, então rosa, né, que dá essa cor rosé, seria justamente o cobre. É isso acontecendo. Platina também pode ser usada para fazer lá a aliança, né, pelo fato de não oxidar, né, não corroer, por uma corrosão. E o ouro branco, né, que é composto geralmente por ouro, prata, né, e lítio, para deixar com essa coloração prateada aqui mesmo da aliança, até porque o ouro ele tem essa coloração amarela, para tirar esse amarelo do ouro aí. Eles estão usando esse lítio geralmente, beleza? Ligação metálica aqui, né, então vai formar lá vai ter alguns formatos, né, na ligação do metal com metal, né, corpo sentado, CFC, a gente fala corpo centrado, não lembro os nomes, desculpa, né, faz tempo que eu não vejo isso, mas independente, né, metal, vai ter lá os prótons, os elétrons vão ficar livres, por exemplo, nas camadas, e vai formar o que a gente chama de mar de elétrons. É isso. Quando eu lembrar, eu falo no outro vídeo. Ó, lembrei, gente, do que eu estava falando no dia. Então, esquece isso, senão vai aparecer. Bom, e outra regrinha é a regrinha do tombo. Né? Qual é a ideia da regrinha do tombo? A gente saber, por exemplo, quantos, né, átomos a gente vai usar, por exemplo, de um elemento, quantos átomos a gente vai usar do outro elemento para formar uma ligação, por exemplo, uma ligação química. Então, a gente usa a regrinha do tombo aqui. Como é que funciona a regrinha do tombo? A gente acha os NOx dos elementos. O que é os NOx? Esses valores aqui dos elementos. Como é que funciona isso? Né? Então, por exemplo, o alumínio 13, quer dizer o que? Que ele tem 13 prótons e 13 elétrons, 13 cargas positivas e 13 cargas negativas. Como a gente viu que os metais tendem a perder elétrons ou doar elétrons, então a gente tende o quê? Que esse sinal aqui positivo mais 3 não quer dizer que ele ganhou mais 3, não é sinal que ele está com excesso de carga positiva, ou seja, está perdendo elétrons, lembra que é só fluxo de elétrons. Então, ele continua com 13 cargas positivas e perdeu 3 cargas negativas, ou seja, ele tem 10 cargas negativas agora. Então ele tem 3 cargas positivas sobrando. É isso que eu estou falando, mas a gente não mexe no núcleo. Entende isso que ele está perdendo carga negativa. Oxigênio, menos 2, ou seja, não é que ele, teoricamente, está perdendo carga positiva, não. O que está acontecendo é que ele tem 8 prótons e 8
elétrons, 8 cargas positivas e 8 cargas negativas. Ele está recebendo 2 cargas negativas, então ele está ficando com 10 elétrons, 8 prótons e 10 elétrons. Ele está recebendo carga negativa, ele está com excesso de carga negativa. Beleza? Achando os NOx, a gente usa a regrinha do tombo aqui. Então, o NOx desse elemento vem para cá e o NOx do elemento B vem para cá, igual está acontecendo aqui. Beleza? Então, alumínio vem para cá para o oxigênio e do oxigênio vem para cá para o alumínio. Ó, tá aqui. Então, a gente vê certinho como é que funciona. Então, o alumínio recebe o NOx do oxigênio e o oxigênio recebe aqui o NOx do alumínio, formando essa estrutura aqui, ó, de ligação iônica. Beleza? Então, 3, 3, olha só, a gente viu que esse cara precisa de 2, então recebe 2 desse, estabiliza com 8. Um que sobra aqui vem pra cá, pega mais um desse, fica com 8, e os outros 2 vem pra cá e estabiliza esse aqui. Então, 2 alumínios doando um total de 6 elétrons e 3 oxigênios recebendo aqui um total de 6 elétrons, formando essa estrutura aqui. E com isso a gente consegue já responder a pergunta da VUNESP 2013. Então olha só, a gente viu que a ligação é iônica, então pode ser a alternativa A, B ou D, a C e a E eu já descarto, beleza? E a estrutura formada, por exemplo, olha só, a gente viu que o cálcio libera aqui, né, o NOx do cálcio passa para o flúor e o do flúor passa para o cálcio, então vai formar Ca1F2. O 1 a gente pode tirar, né, pode simplificar a forma formando aqui o CaF2. Então tá aqui, ó, CaF2. Então, ligação química do tipo iônica de fórmula, né, CaF2. Então, é provável que a nossa resposta, né, vai ser aqui a alternativa A. Beleza? A estrutura é essa, né? Carbono com 2 elétrons aqui na última camada, um vai para um flúor e o outro vai para outro flúor. Então, porque cada flúor só pode receber um elétron. Então, preciso de 2 flúor para cada cálcio. Beleza? Tá aqui. Bom, é isso, gente. Eu espero ter conseguido ajudar, né, vocês. Quem pegou essa questão e tentou fazer e não conseguiu chegar no resultado aí, né? Eu espero ter conseguido colocar os pontos aí suficiente para chegar aí na resposta correta. E, né, mais uma vez, quem puder se inscrever no canal e dar uma força aí, contribuir, eu vou ficar bastante feliz. Se você gostou, né, puder dar um like aí, eu também ficaria bastante feliz. E se você quiser tentar, né, receber as notificações dos próximos vídeos, você pode acionar o sininho aqui. Coloca lá e você sabe que sai um vídeo novo aí, beleza? Eu vou tentar, vou continuar pegando as questões aí de Química da VUNESP 2013 e depois a ideia é finalizar de Química 2013 e partir para a prova de 2014, beleza? É isso. Então, pessoal, tudo de bom para vocês, abraço, tamo junto aí.